Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeo. As entrevistas com a minha assinatura você só encontra aqui no meu canal do YouTube, no videocast Diálogo 360. Hoje tenho o prazer de receber um cirurgião plástico renomado. O nome dele é Dr. Alexandre Kratz. Doutor, obrigada por ter vindo. Alegria te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Doutor, falar sobre cirurgia plástica, ao mesmo tempo que é uma delícia, porque você está trabalhando com o sonho das pessoas, né? Então a gente sabe que existe a possibilidade de atingir uma forma, se livrar de uma deformidade, de repente, uma assimetria muito grande. A gente não controla a cabeça das pessoas. Então, quando o paciente te busca, e o mercado da cirurgia plástica, ele é predominantemente feminino, então muito mais mulheres fazem cirurgias plásticas do que homens. Quando essas mulheres chegam até você, elas têm um sonho na cabeça delas. Elas precisam de algum jeito, eu sempre falo aqui, de alinhar, de ter um alinhamento do senso estético da paciente ou do paciente com o médico, porque eu acho também que isso é importante, mas de algum jeito a gente tem que ser capaz de te mostrar qual resultado a gente está imaginando, para que você nos diga que se de maneira técnica e segura você consegue entregar isso pra gente. É difícil, né? Porque a gente tá falando de algo que não é, a princípio, ele não é concreto. A gente só tem ali algo, então, no corpo que não nos agrada. E é difícil, às vezes, explicar como é que a gente quer que seja para receber a resposta, não a que eu quero ouvir, mas a que vai me trazer segurança, né? Sim, é que tem que alinhar a expectativa, né? Às vezes o paciente chega assim, eu quero as mamas juntinhas, né? E se tiver, de repente, um tórax meio pontudo, né? Que a gente chama carinatum, a base do tórax já vai naturalmente afastar as mamas, né? E, por outro lado, se já for plano, que é o mais comum, ou escavato, né? Qualquer prótese que você colocar já deixa bem juntinho, né? Então, assim, às vezes a pessoa se espelha no resultado de outra pessoa, mas a gente não necessariamente vai chegar naquele resultado, né? Cada pessoa tem um resultado e a gente, durante a consulta, eu mostro casos semelhantes que se encaixam assim, com o biotipo da paciente, idade, a qualidade da pele, se tem estrias, etc., para tentar explicar aonde que a gente consegue chegar, né? Essa questão de expectativa. Cada profissional vai chamar de um jeito, né? Alguns chamam de avaliação. Eu prefiro chamar de consulta, porque é uma consulta médica, né? Então, é uma consulta médica. Eu não, avaliação, esse termo, parece que é uma coisa mais simplificada, sendo que nessa primeira consulta você pode avaliar essa paciente, pedir exames para ela e ficar detectado ali uma situação que ela não vai poder fazer a cirurgia naquele momento, porque uma situação está acometendo o corpo dela e ela precisa tratar dessa situação. Então, queria falar sobre essa primeira consulta, da importância dessa primeira consulta. Tem muita gente que eu conheço adiando a primeira consulta, porque olha, não, mas eu ainda não tenho condição de fazer a cirurgia. Eu entendo que o planejamento financeiro também é muito importante, né? Ele deve acontecer. Os planos de saúde não cobrem as cirurgias plásticas estéticas. A gente pode até falar das cirurgias pós-bariátricas e tudo mais, mas essa cirurgia que você quer resolver aí uma situação que não tá boa para você da parte estética, o convênio não cobre, né? Você não vai conseguir fazer isso no SUS. E aí, essa demora, então quando você não vai nessa primeira consulta, você não sabe nem o que é melhor para você. Se a tua queixa combina com aquilo que você imaginou para ter o melhor resultado, não é, doutor? Fala sobre essa primeira consulta, que eu acho que é chave. Ela não precisa ser, fiz a primeira consulta, em um mês operei. Não, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que ela pode ser um estudo. Eu posso ir fazer uma consulta para ver se eu alinho o senso estético com o médico que eu escolhi para fazer essa primeira consulta. Pode ser que não dê match ali na primeira. Então, eu posso buscar um segundo profissional. Queria entender um pouquinho dessa primeira consulta, como ela é na tua prática clínica.
Essa questão de procurar vários profissionais é bem comum, né? E, infelizmente, que às vezes atrasa um pouco a decisão, né? Da paciente. Mas é questão realmente do médico, que você falou da confiança, né? Eu faço a primeira consulta assim bem detalhada, né? Então assim eu deixo pelo menos 1 hora e meia, né? Muitas vezes demora até 2 horas para fazer a consulta, né? A questão dos antecedentes, de alinhar a expectativa, de examinar direitinho. Aí eu marco a paciente com lápis de olho, meço, né? Para explicar como que é a cirurgia, como que é a técnica, a recuperação. Eu gosto de preparar antes a paciente, né? Por exemplo, vai fazer uma lipoescultura que vai tirar bastante. Então, eu faço uma reposição de ferro, uso eritropoetina para estimular a formação de hemácias, né? Para diminuir a chance de precisar, eventualmente, de uma transfusão. Além das tecnologias, né, que são utilizadas para emulsificar a gordura, sangrar menos, né? E aí essa questão de expectativa, às vezes a paciente quer fazer só uma lipo, mas precisa de uma abdominoplastia, por causa de flacidez ou de ástase, assim. Ela pode até fazer só a lipo, mas ela tem que entender que o resultado vai ser diferente do que se fizesse a abdominoplastia junto. Isso, em alguns casos é inviável mesmo fazer só. Porque vai gerar mais flacidez. Mesmo com as tecnologias, a lipoaspiração gera um certo grau de flacidez? Como é isso? Gera de forma geral, se você tirar muito, né? Porque de qualquer forma estava preenchendo a pele, né? É que nem, por exemplo, vai trocar a prótese por uma menor. Então, muitas vezes precisa fazer a mastopexia. Se a areola estiver posicionada e essa diferença for pequena, a gente pode usar a tecnologia ao redor da mama para ajudar a retrair a pele e eventualmente não precisar de uma mastopexia, né? Mas isso é caso a caso que a gente avalia. Se você pudesse dizer hoje qual é a cirurgia que você mais faz, porque eu sei que tem o ranking, né, do que é feito, Sim. e há uma oscilação entre lipoaspiração e colocação de prótese de silicone nas mamas, né? Mas o que você mais faz hoje? É mais a lipoaspiração mesmo, ou lipoaspiração em si, ou como um complemento de outras cirurgias, né? De abdominoplastia, para dar uma marcadinha, tirar um excesso, né? Da lateral, ou a lateral das mamas, né? Porque muitas vezes a paciente ela tem um prolongamento da mama, que não é exatamente mama, né? Que aí estende com flacidez e gordura das costas, né? E aí a gente tem que alinhar bastante isso, que se for o caso disso, tem que fazer um planejamento da questão de emagrecimento. E às vezes, mesmo depois do emagrecimento, ainda persiste a flacidez, infelizmente, né? Aí alinhar que é um segmento de cada vez, né? Então, você faz a mama, se precisar, faz as costas com teosplastia ou com tecnologia, né? Não é incomum pessoas que têm desejo de fazer uma cirurgia plástica e não estão no peso adequado. Sim. Como é que você vê isso hoje, doutor? Se você pede para a pessoa perder peso ou uma porcentagem desse peso, ou se de repente não opera se está muito fora do peso, porque é bem comum, né? Eu sei que a indicação da literatura, por exemplo, da lipoaspiração, é para quem está no peso adequado e só tem aquela gordura localizada que não vai sair com atividade física, precisa ali realmente dessa retirada de gordura da lipo. Mas a maior parte das pessoas está um pouco acima do peso, pelo menos, né? Como que é isso para você? Então, um dos parâmetros é o IMC, né? Índice de massa corpórea, que a gente divide, né? A altura em quadrado, em metros ao quadrado, né? Uhum. Peso dividido por altura metro quadrado. Mas assim, só o IMC, ele não basta, é só um começo, né? Que até de 18,5 a 25 tá normal, acima disso sobrepeso, acima de 30 obesidade, acima de 40 obesidade mórbida. Mas muitas vezes, alguns casos assim de homens, né, que faça bastante musculação e tal, mas até mesmo atualmente de mulheres, né, que tem bastante mulheres que têm treinado bastante, aí desenvolve bastante perna, né? Mais comum mulher desenvolver Perna. perna e homens nos braços, né? Então, assim,
mais importante do meu ponto de vista é a questão assim da bioimpedância, de ter uma porcentagem de gordura abaixo de 28%, que é o ideal. Porque às vezes você está com IMC de 25, mas é falsa magra e tem uns 40% de gordura, entendeu? Ah, perfeito. É, pode operar? Pode, mas você tem que explicar que a paciente tem uma camada grande, né, de gordura acima da musculatura. A gente não pode tirar toda essa gordura, porque à medida que você tira a gordura, você expolia um pouco, né? Sangra um pouco, não tem jeito. Então tem uma quantidade segura que você pode tirar, né? Aí na literatura é 5 a 7%, 7% se for só lipo, 5% se for cirurgia associada, né? Abdômen, mama, né? O que é muitíssimo comum fazer essas cirurgias associadas hoje, né, doutor? É o famoso já que. Como é que você enxerga essa associação? Numa das suas primeiras falas, você disse que a lipoaspiração ela é muito feita assim, combinada. Ela conta como uma cirurgia nessa combinação. E quais são os limites disso? Então, você falou de percentual de retirada de gordura, que existem parâmetros, critérios, limites, mas também tem o tempo cirúrgico, tem a saúde daquela paciente que pode aguentar um pouquinho mais ali, outra que de repente não vamos exagerar, porque a segurança está em primeiro lugar, com certeza. Sim. A questão de mamas, né? Por exemplo, eu gosto de fazer separadamente a mamoplastia, porque principalmente se o paciente tem uma certa quantidade de gordura, né? Um folículo mais grosso, né? Se eventualmente ela emagrecer, aí pode gerar uma flacidez precoce. E aí ela vai ficar insatisfeita, né? No caso de abdômen é mais difícil, precisar de uma nova abdominoplastia por causa de emagrecimento, mas mama geralmente dá uma flacidez precoce, né? Se você fizer tudo junto, lipo corporal, abdominoplastia, mastopexia, né? Então tem que ser uma paciente que já está bem próxima do peso corporal, com uma porcentagem de gordura baixa, que você não vai tirar tanta pele da mama, vai ser uma cirurgia um pouco mais simples, né? Para você não prolongar muito o tempo cirúrgico, né? Que você fazer uma cirurgia tripla dessas vai umas 10 horas fácil, né? Então, Muito. o ideal é não ficar prolongando muito, ponto de segurança, né? Local onde essa cirurgia pode ser feita? Ambiente hospitalar sempre ou tem exceções? No caso de lipo, quando é mini lipo, né? Aí até dá para fazer a nível de consultório, mas assim, tem limitações de segurança, então até 500 ml de soro infiltrado, que aí a gente usa um frasco, né, de anestésico, que aí está abaixo da dose tóxica, né? E um ou dois frascos de adrenalina para sangrar menos e aspirar até em torno de 300 ml. Então, assim, você imaginando que na pior das hipóteses vai ser metade sangue, que dificilmente é metade sangue, né? Vai ter gordura, vai ter soro e tal. Você vai estar espoliando em torno de 150 ml. Então, não é uma quantidade que vai dar sintomas de anemia, de fraqueza, não vai gerar necessidade de transfusão, nada disso. E acima disso, o mais adequado é fazer a nível hospitalar. Mama sempre hospitalar. É, Mamoplastia. inclusão de prótese Mas, agora tem uma técnica que é preserver, né? Que eles colocam o expansor e aí coloca a prótese, só que é a nível subglandular, né? Só que eu não sou muito fã de colocar acima do músculo, eu prefiro abaixo do músculo para deixar mais duradouro o resultado, porque se tiver uma variação de peso, gravidez, lactação, vai gerar eventualmente uma flacidez, que poderia ser evitada se colocasse no plano submuscular, né? Doppler que eu gosto. ainda nas mamas, você falou da só a inclusão de prótese de silicone. A, quando é meramente inclusão de prótese de silicone, dá para dizer que é uma complexidade um pouquinho menor? E no que diz respeito à anestesia, por exemplo,
se fizer no âmbito hospitalar, é anestesia geral? E o que diferencia essa cirurgia, que é só do silicone nas mamas, da cirurgia que, além de colocar o silicone nas mamas, você tem que refazer essas mamas, porque já teve uma gestação, já amamentou anteriormente, ou teve uma oscilação muito grande de peso. Quero saber qual é a diferença entre essas cirurgias. Se tem dreno, se não tem dreno, quais são os cuidados? Então, eu costumo colocar dreno na lipoaspiração corporal, né, e na abdominoplastia. Aí mamas, só se retirar muito, mais de 500 gramas de cada uma, né? Ou eventualmente ficar a gente chama de espaço morto, que é uma parte que fica oca, vamos dizer assim, né? Entre os tecidos, né? Aí a gente coloca o dreno para aspirar esse ar e ajudar na aderência, né? A refazer as estruturas, né? A aderência adequadamente, que além dos pontos, essa questão do vácuo, mesmo sendo alguns dias, do taping, muitas vezes pós-operatório, cola cirúrgica e as malhas, né, pós-operatórios, né? Sutiã cirúrgico e tal, tem os cuidados de posição, para não forçar os pontos, essas coisas, né? Braço, tem essa restrição de não poder levantar, tem o limite ali de levantar o braço? Mastopexia eu indico até a altura do ombro, né? Porque à medida que você puxa o braço, você puxa a pele da mama, né? Hoje em dia tem a prótese de recuperação em 24 horas, que já está liberado de levantar o braço. E aí, quando coloca no plano dual plane, né? Embaixo do músculo, aí a gente faz incisões pequenas, usa o funil para conseguir, funil de Keller, né? Que aí a gente consegue colocar a prótese em incisões menores. E também ele tem uma função importante de preservar o músculo, né? Porque se você coloca a prótese sem o funil, aí você tem um atrito maior no músculo, eventualmente uma chance de machucar, né, o músculo nessa colocação. E a prótese também, né? Porque se você ficar fazendo força na prótese, você pode eventualmente até deformar ela um pouco, né? E aí o funil, ela escorrega, fica lá certinha, então é mais tranquilo. Não tem contato com a pele, para ter menos chance de infecção, de contratura. É um funil por cirurgia ou é um funil por mama? Por cirurgia. Por cirurgia. Tá. Por que eu tô perguntando? É claro que o funil tem um custo, né? E o médico que opera com funil, provavelmente ele só opera com funil. Queria entender isso, se pode ser uma escolha. O que pode ser uma escolha da paciente ou não? Funil, o taping, as malhas. Malhas eu gosto de indicar malhas com uma qualidade boa, que tenha bastante algodão, né? Posso falar de marca, né? Pode falar, você pode falar o que você quiser, doutor. É, A sua esposa tá falando que não, por mim você pode falar o que você quiser. Então, eu gosto assim de malhas que tenham uma durabilidade, uma adaptação melhor, que pense na questão assim, por exemplo, se você coloca o sutiã e fez uma lipo, aí fica aquela gordurinha, a pele que aí vai machucando. Aí eu gosto, por exemplo, sutiã com manga comprida, que aí já emenda aqui, não fica aquela coisa solta, Legal. machucando. Entendeu? Porque tá tudo ali meio flutuando. Então, a malha e essa compressão vão ajudar nessa volta, é isso? Nessa aderência de volta. Isso. Tá, então é um momento chave, esse momento do uso da malha. E às vezes uma compressão errada pode causar um edema persistente, uma deformação, às vezes até machucar a pele. Tem casos assim, quando o paciente adquire uma malha que tem muito tecido sintético, né? Às vezes machuca a pele e marca mais, muitas vezes, do que a incisão da cirurgia. Cicatriz fica pior do que o corte, às vezes, com uma malha ruim. Entendeu? Então isso daí é importante, é besteira querer economizar essa parte. Às vezes pegar uma malha usada de outra paciente que fez cirurgia. Não dá, né, doutor? Não dá. Porque aí a malha ela tem um tempo de vida também, né?
Aí costuma sangrar e você lava. Às vezes, para a mesma cirurgia, é preciso ter mais de uma malha, né? Para a mesma paciente, tem que ter 2, 3. Imagina, Também. imagina você tem que ter o tempo de lavar e secar, pelo menos, né? Imagina você pegar a usada de alguém que você não sabe como foi feita essa manutenção da malha. Eu acredito que o médico, a clínica, a equipe tenha as suas recomendações. Então eu falo assim, ó, você escolheu esse médico porque você confia nele. E aí você confia nas escolhas que ele faz também, né? Desde toda a equipe até as indicações que ele te dá dos produtos que você tem que usar depois. Então, segue, né? Siga para não tudo ficar alinhado, na verdade. Se algo desalinha, aí você não sabe o que foi, por que não deu tão certo? Segue tudo que teu médico prescrever, te disser, recomendar. Você falou então, peraí, eu quero saber se taping pode escolher ou hoje taping já é uma realidade aí no teu dia a dia, as pacientes preferem, tem os bons resultados, no dia a dia clínico você vê que melhora realmente o pós-operatório? Ajuda bastante, né? Tem a questão assim de experimentar, ver se não tem alergia, coloca um pedacinho Tá bom. no antebraço, aí fica umas 24 horas e vê, né? Se não coça e tal, né? Aí Para dá pra poder fazer. utilizar. E aí eu recomendo, na alta eu avalio de novo, né? E aí eu libero para o paciente fazer antes da alta. Que antes eu até fazia no pós-operatório imediato, O mas taping, é, você não faz no pós-operatório eu não imediato. faço mais. Às vezes já saía da cirurgia já com o taping. Já fazia no centro cirúrgico muitas vezes. Só que aí tem vários fatores, né? Prolonga a anestesia, né? Então, é como se prolongasse o tempo cirúrgico, né? Se fazer um curativo mais demorado. E também atrapalha um pouco a avaliação, né? Principalmente se você cobrir muito a pele, né? Que aí não tem como ver se tá tudo bem lá embaixo, porque tá tampada. Perfeito, Se você fizesse um taping transparente, né? Não sei se dá para fazer. perfeito. Então, e quando é que essa alta acontece das tuas pacientes? Mas geralmente é no dia seguinte, de Tá. manhã. Se tá Então, tudo bem, dorme no hospital, acorda, você passa, dá oi, tá tudo bem, a paciente tá feliz, vai pra casa. Tá. Banho, lavar cabelo, algum cuidado específico aqui, principalmente falando, claro, se você fez a cirurgia das mamas, né? Mas também a abdominoplastia, porque é lenda ou tem mesmo que ficar um pouquinho mais curvada? depende de como que ficou a pele. Porque às vezes tem paciente pós-bariátrico, por exemplo, que tem muita flacidez, que aí a pele chega fácil. Aí pode ficar até reta. Ah, tá bom. Entendeu? Ou mini abdômen, às vezes. É que, de forma geral, a abdominoplastia é 20 dias andando encurvada e mini abdômen 10 dias. Que aí no mini abdômen você usa o mesmo umbigo, né? Só que geralmente se desce um pouquinho. Pode até deixar ele no mesmo lugar e tirar um fusinho de pele, refazer reforçar a diástase, né? Mas aí como tira menos pele, fica menos tenso também, então a recuperação é mais rápida, né? Então, mini abdômen em torno de 10 dias, em média, né? Mas tem paciente que se chegar tranquilo, aí até pode ficar andando mais retinha, né? O que orienta assim, sentiu que puxou, encurva um pouquinho. Tá. É, você falou sobre essa nossa sensação também, né? E muita gente fala sobre a primeira semana pós-cirurgia, né? Eu não acredito que aconteça com a maioria das pessoas, mas tem muita gente que relata, é um desconforto muito grande. Essa Pra é uma de dor, arrependimento. pra dor tem um remédio. Que arrependimento é esse? Então, com relação ao desconforto, os cuidados, né? Eu gosto de preparar, assim, questão de medicação para dor já antes mesmo da cirurgia, né? Já tomo um dia antes para dar uma bloqueada na dor, né? A câmara hiperbárica também de oxigênio, eu gosto de indicar pelo menos uma sessão antes, se não tiver fator de risco, né? Se for paciente diabético ou ex-tabagista, né? Que tabagista eu não opero, a não ser que o paciente minta que parou de fumar, né?
Mas geralmente a gente consegue detectar se está fumando ainda, né? Porque altera exames, tem vários sinais, né, que a gente percebe, né, aqui. E aí então se tem um fator de risco, faz 3 dias seguidos antes da cirurgia para já ir preparando a pele, né? Já oxigenando, vamos dizer assim. E aí depois da cirurgia fazer mais umas 3 a 7 sessões diárias, né? Em média umas 5 a 10 sessões no total, que isso acelera bastante a recuperação. Então, uma recuperação que você demoraria um mês, muitas vezes em 10 dias você já consegue. Tanto assim? Melhora bastante. Tá. E hoje, a câmara hiperbárica. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem bastante local que oferece câmara hiperbárica? Tem vários. A tendência é aumentar mais, né? Até mesmo algumas clínicas já têm interesse já de fazer, né? No próprio local já, para poder oferecer. Na própria clínica já oferecer. Você vai lá, já faz, já tá Tem acostumado. várias normas, né? Questão de fazer preferencialmente no térreo, ter lugar separado para oxigênio para não ter acidentes, né? Tá. E aí tem que se adequar nisso daí, né? Legal, você falou de paciente diabético, então, que tem um cuidado especial. Não significa que não vai poder fazer. Só tem que estar controlado e fazer essas sessões da câmara hiperbárica um pouquinho mais do que quem não é diabético, por exemplo. Mas o nervoso, a ansiedade pela cirurgia, como isso deve ser trabalhado, principalmente nesse público aqui que tem diabetes, porque o estresse não pode alterar um pouco o estado da doença na pessoa? Sim, tanto diabetes como asma também, né? Tem a parte psicológica, né? Que atrapalha, né? Então, assim, é aquela questão também de alinhar, né? As expectativas, né? Está preparado, né? É. Então, evitar cirurgias associadas nesses casos, né? Então, o paciente para querer fazer um mommy makeover, que faz tudo, né? Abdômen, lipo, mama, tem que estar o mais saudável possível, né? Não pode ter uma comorbidade importante, mesmo compensada, né? Então, diabetes ou asma, por exemplo, não é tão interessante associar, né? Por conta desse risco, né? Que, por exemplo, em relação à asma, não só a cirurgia em si, né? Mas a anestesia, né? Porque aí vai ser entubada, né? Na maioria das vezes, quando é associada, né? E aí essa intubação, às vezes, pode ser difícil de desfazer depois, né? Por conta, de repente, de um broncoespasmo ou predispor uma pneumonia associada ao ventilador mecânico, etc, né? Então, tudo isso a gente tem que orientar, né? Para você não colocar a paciente em Sim, um risco desnecessário. perfeito. Você não opera paciente tabagista, mas se tiver alguém assistindo que fuma hoje, mas quer fazer a cirurgia, dá tempo de parar? Você exige um tempo ou para sempre a pessoa fica com o organismo um pouco mais deteriorado, lentificado para cicatrização? Como é isso? Porque não dá para pensar numa estratégia de parar de fumar só para operar. Acho que isso não cabe muito para sempre, né? Da saúde. Isso, para ter um novo estilo de vida. E que a cirurgia, então, seja essa primeira grande coisa que você vai fazer, né? Desse primeiro pensamento para tomar essa outra grande decisão, que eu imagino que não seja fácil. A gente está falando de reações químicas no organismo, né? A gente está falando de uma dependência que não é fácil, mas dá para parar. Fala um pouquinho pra gente se você opera, se a pessoa parar de fumar, quanto tempo antes da cirurgia, pensando que ela vai parar para sempre, tá? O ideal é que tenha um intervalo de 3 meses, né? Sem fumar antes da cirurgia, Pelo menos, tá? tá? Porque aí já dá uma diminuída nos efeitos do cigarro, né? Da nicotina, né? Porque o que ele causa, assim, que atrapalha bastante na parte da cirurgia plástica, né? É que a nicotina, ela dá um vasoespasmo. Então, a gente precisa de uma microcirculação que vem por baixo da pele para manter os retalhos, né? De forma geral, né? Que na cirurgia você dificulta um pouco a circulação, não tem jeito. Você corta, você descola, então a circulação ela não tá normal, vamos dizer assim, né? E aí, se você já tiver um vasoespasmo, você pode ter uma obstrução nesses vasos e ter um risco maior de isquemia, de necrose, né? Então, assim,
o tempo mínimo ideal são 3 meses. Apesar de que, assim, nunca vai ficar normal em relação a uma pessoa que nunca fumou. Assim como o diabetes também, né? Apesar de que o diabetes, a visão que se tem hoje em dia é que se você manter controlado, é como se não tivesse diabetes, né? Mas tem que estar naquele nível glicêmico bom. Legal. Para terminar a questão das mamas aqui, quando se fala em mamoplastia, principalmente a redutora, ou uma mamoplastia onde a pessoa vai precisar fazer essa. Não só a mamoplastia de aumento, né? Mas vai precisar refazer essas mamas, remontar essas mamas. Muita gente se preocupa, e é algo válido de se preocupar sempre, com as cicatrizes. Sim. Então, como é a cicatriz dessa mamoplastia redutora, ou enfim, para tratar ali, eliminar uma flacidez, e quais são as possibilidades hoje que se tem num ganho estético da cicatriz? Então, atualmente uma técnica que está sendo difundida, né, a nível tanto brasileiro até mesmo mundialmente, né, é a mastopexia multiplanos, em L, né, que aí a gente trata cada camada individualmente, né, o músculo, preservando a alça lateral, no caso de próteses, né, para manter essa medialização da prótese, a paciente não tem mais aquela queixa que quando deita a prótese vai para o lado, o sutiã interno que estabiliza o sulco, né? E aí a gente deixa o parênquima fino, né? Para não variar tanto com ciclo menstrual, peso, uma eventual gravidez, lactação. E a cicatriz em L deixa livre o decote, né? Não fica aquele estigma de ficar uma cicatriz visível A no parte meio. interna aqui, né? Então, em volta da areola, vertical e horizontal para a lateral, pegando preferencialmente a borda das mamas, né? E, e aí, assim, a montagem que a gente faz por dentro, na verdade, é em T, invertido, na glândula, que é o que deixa mais projetadinho, mais arredondado, né? Um formato mais bonito. Só que com esse descolamento que a gente faz da parte interna, a gente consegue evitar essa cicatriz em L, né? Evitar em T, na verdade, deixar em L, né? Desculpa, É isso. isso. Porque Evita a cicatriz em T. você faz por dentro, faz o corte, mas a pele não tá. Por dentro a montagem é em T, T. Uhum. mas Por aí fora, fora é em em L. L para não ficar cicatriz. Tá. Eu também estou fazendo assim uma adaptação da técnica para não utilizar quando não vai utilizar a prótese. Aí eu faço combinado com a técnica de Liacer, que é uma técnica antiga já, mas já está consagrada, né? E aí a diferença é que eu suturo fazendo o formato de uma mama, de uma prótese natural, né? Então costuro em cima do músculo, aquele tecido, e aí o músculo faz esse papel de manter firme como se fosse a prótese embaixo do músculo. E aí eu refaço por cima, mantendo essa cicatriz em L, né? Então, assim, mesmo mamas grandes, assim, a gente consegue ter esse benefício de não ter a cicatriz interna, né? De fazer a cicatriz em L mesmo, né? Eu nunca prometo, mas... Porque, de repente, pode ser que por um motivo X não consiga, né? Mas, quando o objetivo do paciente é esse, né? Eu explico, né? Perfeito. Uma eventual limitação, né? E Perfeito. faço o que for possível para chegar no resultado que foi combinado. Existe muito planejamento, mas tem coisa que é só lá na hora. Abrindo, vendo, entendendo a complexidade, né? E de repente precisa optar de novo, segurança. E o resultado, né? Porque a cicatriz, ok, ela também faz parte de um resultado estético, mas ela é menos importante do que essa montagem da mama bonita, né? É o que a paciente quer, né? Ela quer uma mama bonita. Muito se fala, doutor, sobre não é a mesma coisa, não dá o mesmo resultado, não dá o mesmo colo. Uma mamoplastia com prótese e sem prótese. Daí eu quero saber de você. Então, você falou que tem técnica, que dá para fazer. De outra maneira também, eu acredito que não dê muito para garantir quanto tempo essa mama vai ficar estável. Nem com prótese, nem sem prótese, porque você não sabe como a paciente vai fazer esse pós-operatório e nem a qualidade. Se
né, pensando aqui em mamas que já eram flácidas e precisavam dessa cirurgia. A qualidade da pele já não era boa. Você vai tirar uma quantidade, mas a pele continua lá e ela continua tendo a mesma qualidade ruim. É, hoje em dia a gente consegue tratar a pele, né, durante a cirurgia, né, para tentar trazer uma melhora, né, tanto com as tecnologias de retração, quanto com a questão da medicina regenerativa, né, que aí a gente retira a gordura, faz o tratamento, né, e fraciona essa gordura, né, micro e nano enxerto, e aí faz uma centrifugação e extrai aquela parcela que é rica em células-tronco. Então você consegue um rejuvenescimento, pode usar na face, pode usar até mesmo na mama para melhorar essa qualidade da pele, né? Dorso de mão. Então, qualquer lugar que você tiver um estigma de envelhecimento, você pode aproveitar essas células tronco, que elas vão se diferenciar de acordo com o local que elas são implantadas, né? Que elas são pluripotenciais, né? Elas podem se diferenciar em qualquer outra célula do corpo, né? Então, isso aí tem evoluído bastante. É, tem trabalhos também falando da questão de enriquecimento de enxerto para ajudar a pegar mais, né, o enxerto de gordura. Apesar de que eu acho que também é importante essa questão da hiperbárica, eu tenho observado que ajuda a manter o enxerto, né, de gordura, os pacientes que fazem hiperbárico, né, porque você consegue manter a oxigenação, que é um tecido mais resistente à falta de oxigênio, né? Tanto a pele quanto a gordura, né? O cérebro, 5 minutos sem oxigênio, já começa a dar lesão, né? Mas esses outros tecidos aguentam mais. Então, para quem faz aquela lipoescultura, então você tira a gordura de um lugar e coloca no outro, e faz a câmara hiperbárica, tem mais chance do resultado ficar melhor. Isso, de manter o enxerto. Que legal, porque essa é uma queixa também, né? Existe uma absorção, tem gente que absorve mais e aí não vê tanto resultado, às vezes não fica tão feliz. Então, tem como melhorar, tem que fazer a hiperbárica. Isso. Legal. Tem limite também para essa colocação de gordura corporal? E como que isso é? Porque para injetar essa gordura da pessoa, você precisa ter tirado de algum lugar. Sim. E não é toda ela que vai ser utilizada. Então, você tira uma quantidade. Uma perda. Isso. Queria entender como é que isso, como dá para fazer esse planejamento, assim, olhando, marcando o paciente, dá para ter essa ideia do que já vai ser retirado? Sim, assim, pela experiência no exame físico, a gente consegue ter uma noção de mais ou menos quantos litros vai sair, né, do paciente, né? E aí, desse que vai ser retirado, tem uma perda, assim, de questão, que é soro, sangue e tal. Então, é uma perda de 30% a 50%, dependendo do caso, né? Então, por exemplo, se você calcula que vai limpar 4 litros, aproximadamente 2 litros você consegue usar para enxerto. E aí você vai distribuindo para as áreas, né? Que nem, por exemplo, na lipo HD, lipo de alta definição masculina, né? Praticamente o que você aspira, você devolve dentro do músculo, né? Então, assim, essa questão, assim, do enxerto intramuscular, né? Já esteve controvérsia na questão de permitir, de proibir e tal. Mas aí depende da circulação do músculo, né? Se for um músculo que não tenha vasos sanguíneos grandes dentro do músculo, que seja ao redor do músculo, você pode fazer com segurança, né? Guiado por ultrassom, você pode colocar na função Doppler, para assim, não colocar dentro de um vaso, né? Aí, fazendo ultrassom, você vê se o músculo está saturado de gordura, aí você para de injetar, né? Que, por exemplo, na região da nádega, você tem que fazer no subcutâneo, na gordura mesmo, não pode. É um lugar que não pode fazer intramuscular. E Tá. aí se utiliza também o ultrassom, né? Eu utilizo o ultrassom durante a cirurgia para ver que não está no músculo também, para trazer uma segurança melhor. Que aí é chamado também de lipovision, né? Que o pessoal usa ultrassom para infiltrar, para aspirar, para enxertar em várias fases. Quanto mais segurança, melhor, né? Para você certificar que está no local certo, a cânula. Legal. É,
Vamos falar de lipo HD. O que é uma lipo HD? É alta definição, high definition? Tem a Total Definer também. Sim. Explica pra gente, o que diferencia? Tem lipolade? Explica um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, são várias nomenclaturas, né, para mais ou menos a mesma coisa, né? Mas, assim, a questão do Total Define é um grupo que foi criado pelo Dr. Alfredo Royos, que é o criador da técnica de lipoaspiração de alta definição, né? Colombiano, ele que desenvolveu e difundiu a nível mundial. Então, ele faz aulas presenciais, né? Então, hoje em dia já tem um número um pouco maior de cirurgiões que fizeram, mas é um número mais restrito, assim, de cirurgiões, né? Que tem essa exclusividade de ter feito o curso pessoalmente com ele, que é o criador da técnica e tal, né? Então, assim, eu já fazia lipoaspiração de alta definição. Eu tinha feito um outro curso que era do Ricardo Ventura, né? Que tem uma técnica interessante também, do Dr. Saldanha. E aí depois eu fiz esse curso com dois. Mas é diferente, assim, você tá com a presença do Papa, vamos dizer assim. Um criador da técnica, né? Então, assim, é jeito que palpa, que fazer aquele degradê, né? Que ele tem, assim, uma visão, assim, interessante de sempre tá querendo se atualizar, né? Agora ele tá vendo essa questão de tratamento de lipedema também, né? Que era antes não era nem diagnosticado, né? Essa questão da tendência de acúmulo de gordura em membros inferiores, que muitas vezes afeta algumas mulheres, né? Mais comumente, né? E aí a questão multidisciplinar de você tratar, tirar a questão do sobrepeso, ver a parte circulatória, né? Ver a parte hormonal, tal, desinflamar o paciente antes de fazer a cirurgia, né? Então, assim, o Total Definer seria esse grupo que é coordenado por ele, né? E tem a nível mundial, né? Então, no Brasil os cursos são feitos aqui em São Paulo, né? Mas aí também tem curso na Colômbia, ele faz fora, tal. E aí são nomenclaturas diferentes, né? Por exemplo, de lipo HD, que seria de alta definição, mas aí você tem os graus de definição, pode ser baixa, moderada, extrema, isso aí vai depender do estilo de vida do paciente, da porcentagem de gordura, idade, né? Da preferência, né? Porque às vezes o paciente até tem um potencial, mas não gosta de ficar todos os gominhos, né? Os packs, né? Que fala marcados, né? Principalmente mulheres que às vezes acham que pode masculinizar um pouco, né? De ficar muito definida, né? Quem é o público que busca? Você falou que até tem paciente que poderia fazer, que é né, elegível a fazer, porque deve ter um estilo de vida saudável, deve fazer atividade física, já deve ter um corpo magro, então super combinaria. Mas quem é esse público que mais busca? É o público que, apesar de fazer academia, não consegue atingir, então não é por falta de exercitar essa musculatura. Você falou que mulheres preferem não fazer, e aqui, né, tanto homens quanto mulheres, esse músculo que vai ser trabalhado ali, ele vai ficar desse jeito se a pessoa ganhar um pouco de peso também, né? Então, assim, se pode perder esse resultado ou ficar até deformado por ter feito, pelo paciente ter feito a escolha errada ou ter perdido a mão ali na alimentação? Sim, então, assim, né, atualmente a gente está na segunda fase, né, da de alta definição, ou lipo HD, ou terceira fase da lipoaspiração, vamos dizer assim, né? Então, antigamente, há uns poucos anos atrás, na verdade, né, que muda muito, É. se marcava muito na pele, né? Então, às vezes a pessoa engordava e ficava aquele estigma de tartaruga ninja, né? De ficar os gominhos com a barriga gorda, estufada, né? Então, hoje em dia a gente marca ainda na pele, mas um pouco menos, né? Respeitando a anatomia, então eu peço sempre uma tomografia com reconstrução 3D, que aí vê certinho o formato do gominho, que é normal, assim, você tem um pé que um Perfeito. pouco mais alto que o outro, Perfeito. dificilmente eles são alinhados.
Tem casos até mais raros de ter 3 packs de um lado, 2 do outro. E aí, então, eu sigo a anatomia, né? Então, eu peço a tomografia, vejo a tomografia, aí eu faço a marcação com o paciente em pé, né? Com ultrassom, para desenhar certinho o pack em pé, que na hora que deita, vai mudar essa relação. Então, a gente vai afinando a gordura por igual, e aí, se for da vontade do paciente, né? A gente faz esse enxerto dentro do músculo para fazer esse reforço da musculatura, né? Que aí uma parte absorve o enxerto, uma parte fica como gordura e uma parte sofre miomodulação, justamente por causa dessas células tronco, elas acabam se diferenciando em músculo, né? Então, serve até para reforçar depois para a velhice, né? Também no caso de paravertebral, para evitar questão mais tardiamente de dores de coluna, né? De ter uma dificuldade assim de mobilidade, né? Lógico, tudo dentro do seu limite, né? E para você ter aquele músculo definido, você tem que ter 3 fatores, né? Tem que ter o músculo hipertrofiado, tem que ter uma gordura baixa, né? Mais fina, e a pele tem que ter uma elasticidade boa. Então, às vezes a pessoa emagreceu muito, tem o músculo, a gordura está fina, mas a pele está muito solta. Então, de repente, você pode até fazer um tratamento só para flacidez da pele, né? É, eu tenho utilizado o Retraction, que é radiofrequência sem gás. Então, pode fazer até nível de consultório, se for uma área pequena, né? Uhum. Aquele limite de infiltrar até 500 ml e tal. E aí você pode só, de repente, passar o aparelho de retração da pele para melhorar essa flacidez e conseguir deixar mais marcadinho, né? Lógico, depende do caso, mas é que nem eu disse, você tem que ter as 3 coisas para você conseguir chegar nessa definição máxima, né? Um músculo forte, pouca gordura e uma pele boa, com uma elasticidade boa, Perfeito. para aderir nessa musculatura, né? Para essas cirurgias de definição, alta definição, tem algum cuidado especial extra no pós-operatório ou é a mesma coisa? Então, você tem que fazer uma reabilitação pós-operatória adequada, né? A drenagem linfática para tirar esse inchaço. E aí o diferencial que a gente fala que é uma drenagem de bombeamento, né? Não deslizamento, como era a clássica, que aí você vai perder essa aderência da pele com a musculatura, né? Se você empurrar a pele do lugar, né? Então você tenta empurrar o líquido, né? De volta para a circulação sem deslocar muito a pele do lugar, né? Para não perder esse tratamento da flacidez, né? Que às vezes até tem paciente que fala assim, só deu uma encostadinha assim e tal, mas é por causa do tipo da drenagem, né? Que é de bombeamento. Para essas cirurgias também você coloca dreno. Entra naquela lipoaspiração, você costuma usar dreno. Sim, sim. Tá. Tira esse dreno. O que que se espera do dreno? Você falou então que ele tira esse líquido que tá ali entre os tecidos que eles têm que sair. Esse líquido tem que sair. E o que que é esperado? Tem uma quantidade de líquido que vai sair por ali. Tudo bem, e é o que a gente vê, né? O líquido ser vermelho, então parece que é sangue, né? Então, como é para o paciente, então, ir para casa? Alguns chamam de cachorrinho, né? E como que é ir para casa, então, com o dreno? Então, você não pode puxar, tem que ter algum cuidado, tem a bolsinha. As pacientes do doutor ganham uma bolsinha assim, ó, linda! Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, doutor. Então, a questão assim do dreno, ele é a vácuo, né? Então, assim, é sanfonado, então a pressão negativa puxa o líquido. Se colocar ele mais para baixo, até a gravidade ajuda, mas eu não gosto muito de orientar de colocar no chão, tanto questão de higiene, quanto questão assim, às vezes a pessoa no dia a dia esquece, aí deixa o dreno lá, enganchou no móvel, aí vai tracionar, vai puxar aquele ponto, pode machucar e até mesmo, às vezes até sacar o dreno que a gente fala, né? Tipo, arrancar ele. Ai, que aflição, já Aí, senti daqui já essa dor. então eu gosto de orientar, tipo, usa a sacolinha, deixa no colo, entendeu? E aí
esvaziando, né? Ele tem uma capacidade, de forma geral, de 500 ml, né? A maioria dos Ele drenos. vem fechadinho nessa sanfoninha, a pressão negativa ajuda a tirar o Vai líquido, abrindo. Na hora de medir, tem que travar e deixar ele totalmente aberto. Ou, de preferência, você coloca num recipiente, num copo descartável, um medidor, né? Para você ver certinho a quantidade. E aí você tem que ver que tem uma curva descendente, né? Então, são vários fatores, né? Eu deixo no máximo 10 dias, né? Porque senão já começa a machucar a pele também. Tiro em média de 3 a 7 dias, então vai diminuindo a quantidade, ele vai ficando mais clarinho, mais amarelinho, né? Menos sanguinolento, que a gente fala. E o ideal, se possível, é que esteja drenando menos de 50 ml em 24 horas, né? Para a gente ter uma segurança que o corpo vai dar conta de absorver, né? É um dos parâmetros, mas às vezes a gente tira quando tá um pouquinho mais que isso, se tiver claro, né? Se tiver bem amarelo, dá até para tirar. Dorme no hospital, acorda, vai pra casa, recebe alta, vai te ver de novo quando? Então, o primeiro retorno eu costumo pedir que venha na primeira semana, né? Depois da cirurgia, geralmente uns 2, 3 dias depois, para tirar alguns drenos mais precoces, né? Que eu gosto de colocar no braço, no cotovelo, quando faz ali, porque que sai bastante líquido Quando faz o braço, né? e também se fizer a mama associada e mais ainda, né? Porque aí vai ficar aquela posição com, com o cotovelo para baixo. Então, se tiver o dreno, ajuda a sair esse líquido, senão fatalmente vai acumular no cotovelo. E aí, esse inchaço persistente pode até causar uma flacidez que, de repente, o paciente não tinha antes, né? Então, por isso que tem que ter esse cuidado, né? De avaliar. Se o dreno não estiver funcionante, eventualmente fazer uma punção, né? Com anestesia local, em último caso, mas não é o mais comum, né? E aí eu avalio o restante, né? Se já dá para tirar os outros drenos, né? Com a mangueirinha, que é o Portovac, que eles chamam, né? E para avaliar, né? A questão assim, que o que poderia acontecer de errado na pior das hipóteses, né? Mais na primeira semana, que eventualmente tem alguma complicação mais grave, mais urgente de você reabordar, né? Então, seria um hematoma, né? Um hematoma, uma hemorragia, que pode acontecer mais comum até o terceiro dia, e infecção quando aparece com 7 dias, né? Antes disso é difícil de ter febre e tal. É bastante raro, mas é só para descartar por questão de segurança, né? Então, no primeiro mês, eu gosto de fazer de retorno semanal, até o primeiro mês, aí depois eu vou espaçando, né? 2 meses, 3 meses, 6 meses, até ter condições de ter alta, né? Eu vejo que está um resultado bom, né? E que o paciente já está satisfeito e eu libero de alta. Claro que o paciente já tá ativa, já voltou a trabalhar há muito tempo, né? Mas Sim, tá indo lá ainda porque é é o acompanhamento. esse acompanhamento, também esse compromisso com esse novo estilo de vida, né? Que cirurgia é coisa séria, então que seja sempre motivado por algo que vai te fazer melhor, que vai te fazer bem, né? Sim. Adorei esse bate-papo, doutor. Adorei conversar com você. Eu vou deixar o seu contato aqui, seu Instagram, @Dr. Alexandre Kratz, @Dr. Alexandre Kratz, lá no Instagram. Bastante conteúdo para você, então vai lá, tira sua dúvida. Lá tem os contatos, telefone, enfim, muito fácil de falar com o doutor. @Dr. Alexandre Kratz. Doutor, volte sempre. Adorei esse bate-papo. Acho que o principal a gente conseguiu passar, que é segurança está em primeiro lugar. Todas as queixas e as situações que são possíveis de serem resolvidas por cirurgia, o profissional que é médico, o cirurgião plástico está lá para ouvir, dizer como que a técnica pode ajudar a pessoa, né? Então, assim, sempre existem limitações cada vez menores e o principal é a segurança, né? Sim, com certeza. Fazer o preparo adequado, aí seguir as orientações também, né? Para evitar, né? Se não for possível zerar, que sejam as mínimas possíveis, né? De forma mais segura possível. O paciente ficar satisfeito e não ter nenhum tipo de problema. Adorei. Obrigada, viu? Muito Eu obrigada. que agradeço o convite, novamente.
Gostei muito desse bate-papo e espero poder comparecer novamente. Com certeza. Que você continue ajudando as pessoas a realizarem sonhos, né, com muita segurança, com excelência, né, através da melhor técnica, elevar a autoestima dos pacientes também. Muito obrigada, viu? Volte sempre. O programa está terminando, o podcast está terminando, eu já vou presentear meu convidado aqui. Assim que eu sair, vou pegar ali, vou presentear meu convidado com um mimo da Farmácia de Manipulação Empório Magistral, parceira nossa aqui desde o primeiro episódio. A gente está o quê? Caminhando para o episódio número 90. Desde o primeiro, Empório Magistral está conosco aqui. Então fica a minha dica para você que a nutricionista pediu um manipulado, prescreveu um suplemento, seu médico está fazendo um tratamento, um acompanhamento, faça isso numa farmácia de manipulação responsável e de excelência. A farmácia está aqui em São Paulo, a Empório Magistral, mas eles entregam em todo o Brasil, por isso que é fácil de anunciar a Empório. Vai te atender em qualquer lugar do país. @Empório Magistral lá no Instagram, www.emporiomagistral.com.br, também através do telefone, onde você liga ou manda mensagem no WhatsApp. 11 50 89 5123. Obrigada, Empório, por essa parceria. Obrigada a você que escolhe nos assistir, que está aqui pronto para receber informação de qualidade através da competência e da excelência dos nossos convidados. A vida é feita de diálogos e conexões. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!